durante a participação no programa Roda Viva da TV Cultura, o deputado federal, o ex-deputado federal paranaense, foi cassado, obviamente, Deltan Dallagnol, que é do Podemos, ele afirmou que seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral teve uma unanimidade, eu vou botar entre aspas aqui, artificial. Ele declarou que seu mandato na Câmara chegou ao fim por conta de uma, entre aspas também, vingança pela sua atuação como promotor na Operação Lava Jato. Hoje é o prazo final para o ex-deputado recorrer na Corregedoria da Câmara. Ele tem até o final da sessão plenária de hoje para fazer as contestações sobre a sua condenação. Dallagnol disse que vai recorrer de todas as maneiras e que o Tribunal Superior deu uma de legislador em seu processo. Vamos ouvir um trechinho da entrevista de Deltan Dallagnol de ontem lá na TV Cultura, no programa Roda Viva. Então não importa se gosta, se Deltan não gosta, a gente vai recorrer, primeiro, para o Tribunal Superior Eleitoral, por meio de embargos de declaração, depois para o Supremo Tribunal Federal, e em paralelo a gente vai manejar um recurso para a Câmara dos Deputados, vai exercer ali a nossa ampla defesa, pedindo que a Câmara defenda as suas próprias atribuições e competências, porque o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi criar uma hipótese de inelegibilidade não prevista em lei, foi dar uma de legislador. E a Câmara pode proteger as suas próprias atribuições e competências e ainda resguardar a estabilidade política e a segurança jurídica, porque o prazo para os tribunais efetuarem esse tipo de julgamento é de 20 dias antes da eleição. Porque depois a pessoa foi votada, depois a pessoa foi diplomada, foi empossada e não tem como você tirar esses votos das urnas. Ó, 7h42. Repita. 7h42. Entre essas e outras, Dallagnol disse o seguinte também, que ele defenderia Bolsonaro em detrimento de Lula, e ele, ao responder a um jornalista, criou ali uma discussão bastante interessante com a amiga do Rigon, a Vera Magalhães. Eles discutiram sobre questões aí de posicionamento quanto à questão de religião, como se posicionar, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz porque a Vera o questionou sobre a questão dele ter dado fake news quando falou da questão de que um projeto teria que mudar o que se está escrito na Bíblia, não poderia mais ser falado. Vamos lá. Um de cada vez, por favor, meus amiguinhos. Quem você tá ansioso, filho? Tá puxando a barbinha? Quer começar? Não. Eu não ia conversar com você, não, mas aí você tá parecendo ansioso. Não, você que manda aí. Você quer que eu comece? Então vamos lá. O Deltan Dallagnol, o problema aqui nessa questão que são mais de 344 mil votos jogados no lixo. Porque se a gente pegar a fundamentação certinha lá do TSE, é completamente um equívoco, né, contra a decisão. Até porque não houve um processo administrativo disciplinar instaurado, e sim algumas preliminares, nem sindicância, na verdade, tem nem número de protocolo, houve. Então, assim, é o início de algumas investigações, mas não houve exatamente um processo administrativo, o famoso PAD. E foi pautado na suposição que ele queria burlar a lei complementar 64 e 135, depois veio essa correção. Pois óbvio que essa situação aqui é uma questão muito crítica, complexa, porque trata-se de 345 mil votos, né? E a questão muito maior aqui é esses recursos cabíveis, né? Temos do STF, obviamente que ele vai estar fora do cargo. Quem vai assumir até então, ainda está essa discussão. E também o corregedor da própria Câmara dos Deputados tem que dar um parecer ali, né, sobre a possível vício formal durante o processo. Então, são coisas complexas. Infelizmente, se for colocar aqui um juízo de valor quanto às decisões do TSE, a gente ia ficar aqui até final do ano falando sobre todas as questões que envolvem abuso de poder, autoritarismo, decisões completamente equivocadas. Mas vamos ver se o recurso para o STF, hoje é o último dia, como você colocou, possa mudar, quem sabe. Recurso para a Câmara. Para a Câmara. Tá, 5 dias. Não, acho que não é recurso, né? É manifestação até 5 dias. Recorrer na Corregedoria da Câmara. Hoje é o prazo final. O processo já está na Corregedoria da Câmara. Então lá é uma manifestação, uma defesa. Não é um recurso, é uma defesa, né? Então, vamos ver como é que o corregedor vai dar esse parecer para depois ir para a Câmara Diretiva para votação. Ângelo Rigon? Eu não gosto de responder muito a político caçado, não. No caso dele, um político velho, viciado, nada diferente dos demais. Viciado, que eu digo, na velha política.
né? Não tem nada de novo. Pelo contrário, usa a Bíblia, faz igualzinho os outros. E eu só estou na dúvida se ele vai ficar chorando no apartamento luxuoso que era do Paulique ou se vai começar a fazer a próxima campanha. Que caçado vai ser e bem caçado. Você quer responder, Luné? Eu vou ter que responder, porque assim, o Mas apartamento... eu não fiz pergunta, não tem que mas responder. Não, porque ele Eu vou ter que tem uma responder posição porque eu acho contrária. injusto. Ele é Eu advogado acho do cara? injusto. Não, quem Eu sabe. acho Nossa, que injusto horror, o senhor hein? Não, falar... não. Eu acho Deixa injusto ele, o senhor ele. falar Luiz do Neto, apartamento do ex-secretário Luiz Antônio Paulique, Seu amigo. que foi meu amigo, muito pelo contrário. Na época que Calma, você tinha relacionamento com ele, de diálogo, eu era muito pequeno, eu era criança ainda. Agora você admite Então, que você é assim, criança. o que eu tenho a dizer é o seguinte, é muito feio citar um apartamento que foi comprado via leilão, da forma certa e honesta. É muito feio criticar um deputado eleito democraticamente pelo povo, com mais de 300 mil votos no estado do Paraná, por um simples aspecto político. A gente sabe que o sistema é contra o Deltan, não só pelo que ele representa, mas tudo que foi feito na Operação Lava Jato. Vários ministros foram citados, inclusive ministros do Supremo Tribunal Eleitoral, foram citados, do Superior Tribunal Eleitoral, foram citados na Operação Lava Jato. Então é interessante a gente dizer o seguinte, a presença do Deltan é uma afronta ao sistema. Então é algo que muita gente é contra, não só pelo posicionamento político que ele se coloca, mas também pela figura política que ele se coloca. E muito pelo contrário, ele não foi, assim como Sérgio Moro, caro colega, um defensor ferrenho de Bolsonaro. Inclusive, o partido que ele disputou a eleição foi um partido neutro. E ele defende o que deve ser sensato nesse país, que é a anticorrupção, que é a transparência no poder público, e hoje parece que é criminalizado por alguns que defendem o atual líder da nação. Então, acho que seria interessante, eu concordo no ponto do Kim sobre o processo, quando ele diz o seguinte, foi colocado sobre uma suposição, e de fato é uma suposição. Vai, Neto. Eu não estou aqui para criticar o processo legal, mas que de fato é uma suposição e caçou-se o direito do voto de mais de 300 mil paranaenses. Vai, é tweet. Eu só vou responder o rapaz que sabe tudo aqui, continua criança. Nos leilões judiciais... Não fica triste, não. Deixa eu Olha ler. o código de ética da Você emissora. permite, não? Não. Permite eu te desmentir aqui em público ou não? Vai. Nos leilões judiciais, todos podem participar, com exceção daqueles definidos em lei, como juiz, promotor, advogado das partes, leiloeiro. Pronto, Das aí. partes. É o que está na lei. Promotor Quem também. Mas arrematou... se há Ele era alguma... promotor do Paulique? procurador... Mas, No caso ó, Paulique? ele não é promotor Não, das espera, partes. espera. Deixa eu só fazer um comentário. pera, Se pera. houve alguma irregularidade, pera. o tempo de se Pera, contestar já foi pera, isso. O senhor defende a inocência Ele do era chefe Lula de operação, e critica a não tinha nada a ver com conduta Eu do nunca defendi a promotor? inocência do Lula, meu bem. Não. Tudo bem? não. Não, volta. E ele era Vai procurador no também, YouTube, né? Uma coisa. Pode pegar no YouTube. O Deltan tinha alguma coisa a ver com os processos do Paulique? Quem arrematou o Não, ele apartamento... tinha alguma coisa a ver com os processos do Paulique? Sim, claro. O que ele tinha a ver com os processos do Paulique? Que operação que era? Que ele era promotor? Oh, meu Deus do Paulique? céu. Não. Quem que derrubou o Paulique? Foi o Quem Deltan? que o Paulique Não. derrubou? Foi o Não, Youssef, isso aí não. envolvido nos dois Mas esquemas. o que Mas tem não a é ver o mesmo a caso, comprar meu o apartamento Não do Paulique que pode, já estava é leilão morto judicial, com é leilão essa judicial. realidade? Não, você A tá parte errado, não pode Igor. comprar, o juiz não pode Mas não comprar, tem o nada a promotor não ver pode com o comprar. Youssef. Agora por ter montou-se uma vínculo... empresa. eu vou... Tá bom, vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir. Dallagnol diz que vai recorrer, que tá tudo errado, que o TSE legislou, não deveria ter feito. Qual a tua opinião, Fernando Tupan? Eu concordo com o Deltan Dallagnol. Isso foi uma retórica mal feita, uma história que nunca aconteceu. Como que você vai condenar uma pessoa que não foi condenada? Ela não foi condenada em segunda instância. Ele, se fosse condenado em segunda instância, ele estaria inelegível. Eu estaria daí defendendo o ponto de vista que o Rigon. Olha, Rigon, eu sou teu fã, você sabe, cara. Sempre, todo dia entro 2, 3 vezes no teu blog, leio as notícias, mas uma coisa que eu discordo com você é esse ódio ao Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro. Não existe isso. Ontem eu estive na posse do novo juiz do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, o Júlio Jacob Júnior, que o pessoal da imprensa de São Paulo que estão falando que ele está assumindo
o mandato pelo quinto, que é indicações de advogados, para dar um voto contrário e cassar o Sérgio Moro. Isso não existe, porque ele vai analisar realmente o que está escrito no processo e não tem dentro dele um ódio cultivado contra o Sérgio Moro. E isso a gente tem que se pautar, a gente tem que analisar sem ódio. O Deltan, ele só revelou o que todo mundo já sabia, e nos bastidores eu sabia desde 2003 o que estava acontecendo. Com 6 meses de governo Lula, tudo isso que o Deltan revelou já estava circulando livremente. Eu tenho depoimentos de petistas assim que quando no governo Lula e no governo Dilma sobrava dinheiro para o PT aqui do Paraná. Então, peraí, de onde que vem tudo isso? Sabe, petista é que defende Lula hoje novamente, porque perdeu um monte de coisa. Então, nós temos que julgar as coisas, como o Júlio Jacob Júnior disse ontem. Nós temos que julgar tudo conforme a lei. E não está na lei o que fizeram com o Deltan Dallagnol. Vamos lá, Agnaldo Vieira, quero te ouvir sobre Deltan Dallagnol. Ele se acha injustiçado. E eu acredito também que ele foi. Não é? Agora, a sua defesa não vai conseguir reverter nada. Não é? Ele está cassado e pronto. Infelizmente, porque a cassação dele, o motivo foi muito genérico. Uma suposição do TSE de que ele saiu do cargo para... Então, assim, né, não tem a prova concreta, né, de que... Isso é suposição. E eu acredito, então, que é uma vingança de quem não gostava dele, do processo todo da Lava Jato, como disseram aqui, né, temendo até que a sua carreira política pudesse destoar das questões jurídicas do pessoal que está atualmente no TSE ou até no Supremo Tribunal Federal, né? Então, uma vingança, mas mostra como o sistema é bruto, né? Não é para capial, não. Se você marca, passam por cima de você, mesmo com mais de 300 mil votos eleito democraticamente. Eu vou voltar com você, Tupã. Em um minuto, gostaria que você me falasse o seguinte. Estão transformando o Deltan Dallagnol, claro, se ele não ficar inelegível, eu quero saber isso de você, em prefeito de Curitiba. É quase uma mudança automática? Praticamente. Se ele não perder os direitos eleitorais e não for inelegível por 8 anos, hoje ele é virtualmente prefeito de Curitiba. Mas isso, Paulo Caetano, eu acredito que eles vão afastar de qualquer maneira o Deltan. Como eles também vão encontrar uma maneira de afastar o Sérgio Moro. E tudo isso por vingança. E se isso acontecer, Paulo Caetano, ontem mesmo eu estava discutindo isso com o vice-prefeito Eduardo Pimentel e o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas, que está aberto. Se caçarem o Sérgio Moro, vai criar uma bola de neve que você não acredita. Vai ter nova eleição para o Senado, aí nós vamos saber quem vai sair. Se o Paulo Martins, por exemplo, é um candidato a prefeito, se caçarem o Sérgio Moro, ele provavelmente vai disputar a eleição para o Senado. E um outro fato que ocorre a eleição para o Senado deve ser marcada no dia da eleição para as prefeituras aqui do Paraná. E foi uns advogados também comentaram isso ontem, que se o atraso que está tendo no processo do Sérgio Moro é para que isso aconteça e dê tempo para ser feita na eleição do próximo ano, para a Justiça Eleitoral não ter os gastos absurdos de uma campanha como de governo de Estado, de Senado, e vai facilitar muito para todos nós. Mas Deltan Dallagnol tem a faca e o queijo na mão se não for caçado. Com a mudança, o Eduardo Pimentel está praticamente eleito prefeito de Curitiba.